Vamos a Provérbios 1, versículos 20 a 33. Provérbios capítulo 1, versículos 20 a 33. O título da pregação é Ouça-me enquanto é tempo. Então, Provérbios 1, 20 em diante diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso temor, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, eu zombarei como a tempestade. Em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Pai de toda sabedoria, dá-nos sabedoria para ouvir esta pregação, que pretende ser uma pequena explicação desta bela passagem, que talvez pouco precise de explicação, uma vez que já é muito clara. Mesmo assim, nos ajuda a detalharmos um pouco mais e que não tenhamos a infelicidade de seguir pelo caminho do insensato, do louco, do nécio, do imprudente, do teimoso. Que o Teu Espírito nos ajude a obedecer o versículo 33. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. A sabedoria aqui está personificada, ou seja, ela fala como se fosse uma pessoa. Praticamente você pode substituir o nome sabedoria, cada vez que lê aqui, por Deus, pelo próprio Deus. É quase intercambiável um nome com o outro. Alguns, inclusive, citam Cristo, como sendo aqui referido pelo autor de Provérbios, Salomão. Mas é improvável que Salomão tivesse precisamente a pessoa de Cristo em mente. Poderíamos aplicar a Cristo, que inclusive é chamado de a sabedoria de Deus. Mas o fato é que podemos praticamente entender aqui, cada vez que lemos sabedoria, ver Deus como a origem dessa sabedoria, como a fonte dessa sabedoria. Saibam que está no plural, no original, como se fosse sabedorias. Esta passagem aqui, não sabemos exatamente por quê. Talvez se referindo à excelência da sabedoria divina, é tão grande, é tão linda, é tão boa, é tão perfeita, que o autor usou um plural,
ou porque Deus expôs a sua sabedoria de diversas formas aos homens. É outra maneira de entender. Através de quem a sabedoria fala aos homens? Curioso. Não disse. Apenas disse que a sabedoria gritava nas praças, clamava em cima dos muros, em tudo que é lugar, na entrada das cidades, falava, mas é claro que não está lá Deus fazendo isso em pessoa, nem um anjo fazendo isso em nome de Deus, ou sem ninguém ouvir, tem lá uma voz em cima do muro, falando, e é Deus falando, que poderia fazer assim também, só com a voz. Como é? Qual é o meio que Deus se utiliza para falar abertamente, abundantemente, as coisas da sabedoria dele? Não fala. Não diz aqui. Então, o que concluímos é que é de toda forma que se possa imaginar. Da consciência. Deus fala através da consciência do ser humano. Através de pessoas. Algumas se dispõem mais a falar das coisas da vida, como os filósofos, por exemplo. Os anciãos, as cãs, né, os cabelos brancos, que a Bíblia fala, e a gente tem a experiência disso, que falam com mais sabedoria por causa das experiências da vida. Mas aqui estamos falando de uma sabedoria misturada do mundo, sabedoria que não vem de Deus, com a sabedoria que vem de Deus. Exemplo, os filósofos gregos. Você estuda um filósofo daquele, você vai encontrar muitas coisas que combinam com a sabedoria de Deus. Coisas que a Bíblia aprova. E lado a lado você vai encontrar um pensamento totalmente diferente da Bíblia, e chega fere assim, direto, frontal. Porque ali é a cabeça daquele filósofo, um homem inteligente, eram inteligentes e tudo mais. E o que veio na cabeça, o que eles pensavam, diziam. Então, tudo o que eles disseram estava errado. Não. E tudo o que eles disseram estava afinado com a verdadeira sabedoria de Deus nas Escrituras. Não. Mas até aqui, até o ponto em que eu quero chegar, é importante saber que a sabedoria de Deus está espalhada por aí. Porque, pastor, então eu abro um filósofo daquele, e como é que eu vou saber o que é a sabedoria de Deus e o que não é? Como é que uma pessoa comum, aí, que abre, como é que sabe? Não sabe. Não sabe, eu vou já chegar lá. Mas qualquer pessoa que abre um grande filósofo, e vai ler o que ele escreveu lá, você não vai saber o que é, que Deus concorda com aquilo ou não concorda. Ele não sabe. Aquilo é a ideia daquele filósofo. Você vai no interior do estado, aí vai lá uma pessoa, sem muita cultura, mas já com muita idade avançada, e fala coisas interessantíssimas da vida. Qualquer coisa. Casamento, dinheiro, sexo, religião, comportamento, honestidade, qualquer coisa. E ali pode vir palavras, pérolas, da boca daquele ancião ou daquela anciã, mesmo sem muita cultura nenhuma. Mas prepare, porque ao lado pode vir uma tolice enorme, não tem nada a ver com as coisas de Deus, e que o ancião fala da mesma forma, assim, bem pausada, e dando a entender que é uma coisa muito correta e tudo. Não se sabe. Mas é importante notar, até aqui pelo menos, que a sabedoria de Deus está espalhada por aí. Eu acho que o que Salomão quis dizer até aqui é isto. Está em todo lugar. Deus usa todo tipo de meios para levar a sua sabedoria. Muitos desses meios, ou a maioria deles, distorce. Ouve o que é correto, aprende o que é correto, e mistura com o que não é, e toca para frente. Mas, só isso já é importante. Tem muita coisa aí que é sabedoria vinda de Deus. E devemos estar atentos. Agora eu vou funilar um pouco
e das pessoas de uma maneira geral, como pensadores, filósofos, anciãos e pessoas que estudam e que dão suas opiniões nas revistas, os articulistas e os palestrantes, todos fazem esse caldo geral de cultura que pretende levar a sabedoria uns para os outros, sabedoria boa ou não. Mas agora eu vou afunilar e dizer que Deus usa de uma maneira muito especial, como instrumentos da sabedoria dele, os crentes. Por que os crentes? Porque eles têm o Espírito Santo de Deus habitando neles. E eles entenderam que há um só Deus, creram nesse um só Deus, que é triuno ao mesmo tempo, e que Deus se revelou através das Escrituras. Então, quando vem um crente falando, a probabilidade de vir sabedoria de Deus é muitíssimo maior do que o maior dos filósofos, do que Platão. Muito maior. Porque esta pessoa, não interessa a idade, não interessa a cultura, mas é alguém que tem o próprio Espírito de Deus habitando em si. Isto é extremamente importante. Inclusive, um parênteses, está vendo aí a responsabilidade do crente quando fala, hein? Porque pressupõe-se que, por ser crente, ele conhece as Escrituras e ele vai falar o que a Bíblia fala. Então, um crente falando uma coisa que não bate com a sabedoria de Deus, ele está se passando por um alguém do mundo qualquer, cuja probabilidade de dizer algo que vem de Deus ou não é muito alta, que não vem de Deus. Então, Deus fala de uma maneira mais especial a sua sabedoria pelos crentes, olhando em termos bíblicos agora, pelos profetas das Escrituras, que falaram bastante, pelas pregações que estão registradas nas Escrituras, claro, e pelos estudiosos das Escrituras, hoje, não creio que há profetas como antigamente, no sentido de ser inspirado naquele momento que está profetizando, cada palavra que diz vem de Deus e é inerrante, como toda a Bíblia nós cremos que é desta forma, mas Deus fala de uma maneira mais forte, através de pessoas crentes e aqueles que estudam e que estão preparados para passar para frente essa sabedoria de Deus. Muito bem. Uma vez explicado isto, versículos 20 e 21, não vou ler de novo, mas nós vemos 5 locais onde a sabedoria grita, levanta a voz, são expressões usadas aqui, clama, são os lugares, rua, praças, altos dos muros, entrada das portas e no interior das cidades, ou seja, é uma maneira de dizer em todo lugar. Em todo lugar. Não há um lugar do mundo. Tem gente? Tem. Então, a sabedoria de Deus deve estar sendo transmitida de alguma forma, através de pessoas, em qualquer lugar. Versículo 22, aí começa a reclamar. Deus começa a se queixar pesadamente da teimosia dos homens em geral, quanto a aceitar essa sabedoria que vem de Deus. 3 classes de pessoas aqui ele utilizou, no versículo 22. Primeira classe, os nécios. Nécio quer dizer simples, ingênuo, que não aprofundam nas coisas. Vai atrás, qualquer coisa que ouve ali, aceita. Segunda classe, os escarnecedores. Esses é que entenderam razoavelmente bem, examinaram, mas são gozadores, debocham, ridicularizam. E, terceiro, loucos, os insensatos, independente de cultura ou não, independente de examinarem ou não, mas são pessoas que não raciocinam pelo que é razoável, não vão atrás do bom senso, e são alocados. Não é que são loucos, clinicamente falando, que estão em asilos e coisas assim. Não, são pessoas insensatas, que não combinam a razoabilidade das coisas. É muito comum você ver alguém conversando e dizer, o fulano é meio maluco. Meio maluco como? Aí você vai ver, ele não é clinicamente desequilibrado ou coisa desse tipo. Mas ele diz uma coisa, diz outra, e
mistura uma coisa com a outra e tal, e fica essa ideia na pessoa que aquela pessoa falta. Nos outros fica a ideia de que falta uma sensatez, alguma coisa assim. É esse que ele chama aqui. Fiquei pensando, irmãos, em maior ou menor grau, todo homem natural, todo homem sem Deus se enquadra numa dessas classes, em algum ponto da vida, ou em duas, ou nas três. Cada um de nós já foi em uma época, ou é, meio ingênuo, não quer saber muito, não aprofunda, ou quer nem saber, ridiculariza, deixa por menos no mau sentido mesmo, despreza um exame mais profundo, uma conversa mais profunda. Tem gente que você está numa roda e você quer falar uma coisa um pouquinho mais séria, você quase pode enumerar as pessoas que vão sair dentro de 30 segundos. Praticamente você sabe. E é impressionante como batata. Você está numa roda, puxou um assunto um pouco mais sério, fulano vai já sair, depois o ciclano, depois o tal. Ou sair ou se cala. Às vezes não dá para sair no restaurante, por exemplo, não dá, mas dá um pio, porque o assunto ficou um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais forte, que requer um pouco mais de pensamento, de reflexão, de seriedade nas coisas. A pessoa não quer saber. E insensato. Acho que todos nós já fomos insensatos em algum ponto da vida, ou ainda somos. Então, não é que tem pessoas que são assim, outras que são tolinhas, nécias, ingênuas, outras só insensatas, outras só escarnecedoras. É uma mistura de pessoas. Alguns se caracterizam mais por um jeito ou de outro, mas, de uma maneira geral, acho que todos nós já entramos aqui. Especialmente se nós formos pensar na época da nossa pré-conversão, aí nós estamos abundantemente incluídos em tudo. Eu vejo assim, pelo menos na minha própria pessoa. E nós salvos, estamos incluídos aqui? Nesta advertência que Deus faz sobre a resistência do ser humano em ouvir a sabedoria de Deus? Estamos incluídos aqui? Sim. O ideal é que a resposta fosse não, mas sim em maior ou menor grau. Eu acho que ainda trazemos alguns traços dessas características. Claro, não pode dizer, não, eu não conheço um crente que não tenha um traço de insensatez. Não dá, se fosse. Eu não conheço um crente que não tenha um traço de ingenuidade, eu não tenho um traço de ser amargo, ridicularizar as coisas. Não, então nós ainda infelizmente, trazemos a carne conosco ainda pecamos bastante, ainda somos tentados. Então, em suma, devemos nos policiar para esse tipo de atitude. Estou sendo ingênuo, hein, com esse assunto. Está havendo um assunto lá na igreja, uma conversa lá, estamos enfrentando um problema tal lá na nossa igreja. Eu não tenho nem me envolvido nisso, não quero nem saber. Quando falam deste assunto, eu saio de perto. Eu gosto de outras áreas, essa área aqui não me interessa coisa nenhuma. Eu não estou exagerando nisso, não. Será que eu devia envolver mais? Estou sendo insensato. Eu tenho inteligência, tenho alguma cultura que Deus tem me dado, alguma educação. Eu não posso contribuir, não, com isso. Lá na minha família, meus pais estão com problemas, já são velhinhos, eu já sou adulto. Eu não podia estar ajudando lá, ou um irmão, ou uma situação qualquer. Eu conheço as Escrituras, estou dizendo um crente falando, né? Eu conheço as Escrituras, eu poderia ajudar, tentando aplicar uma sabedoria de Deus aqui. Eu estou quase ridicularizando, desprezando essa situação. Quem quiser que se vire aí, eu não estou nem aí. Não, eu acho que está errado. Ou seja, cuidado para nós, que somos crentes, cremos nas Escrituras como inerrantes e inspiradas por Deus, conhecemos um bocado da sabedoria de Deus aqui revelada, e podemos não somente seguir nós mesmos, mas ajudar pessoas a seguirem, mas por ou ingenuidade, ou achar ridículo, ou se envolver, ou insensatez, ou preguiça, ou seja lá o que for, acaba entrando de alguma forma nesta situação e, de uma certa forma, bloqueando a sabedoria de Deus para si mesmo e, consequentemente, para os outros.
não trabalha em cima disto. Como é que eu vou reagir com relação à sabedoria de Deus? Eu vou ser desses que Deus vai usar para valer, em cima do muro, nas praças, onde eu estiver, eu serei alguém falando a sabedoria de Deus, mas de uma maneira correta, de uma maneira bíblica. Não é como um filósofo desse que diz coisas geniais e coisas estúpidas ao mesmo tempo. Não, vou dizer só coisas não geniais, mas coisas acertadas com Deus. Então, pense nisso, você não está fora dessa censura, só porque se converteu, não. Versículo 23 é interessante, que diz assim: atentai para a minha repreensão, que eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. A Bíblia ensina a doutrina da eleição, que acaba dando uma ideia muito rígida de que Deus busca só alguns e que Deus se propõe a ensinar apenas alguns. Deus olha apenas para alguns. E aqui vemos uma outra face da moeda, ou vemos um outro ângulo do ensino bíblico. A eleição é um ensino bíblico, sim. Mas aqui há um outro ângulo, que mesmo com a eleição ao lado aqui, há uma outra realidade tão forte quanto, em que Deus se propõe a ensinar abundantemente a todo mundo. Não se conclui outra coisa daqui, senão isto. Não há uma pessoa, um grupo de pessoas, para as quais Deus diz: esse aqui eu não quero que ouça o que eu vou dizer, esse eu não ensino de propósito. Não há. Deus oferece a sabedoria dele para todo ser humano, todo mundo. E é óbvio, pela própria reação da sabedoria personificada, que a sabedoria está triste, ou irritada, ou chateada, ou decepcionada com os seres humanos, exatamente porque estão fazendo pouco desta sabedoria valiosíssima, que se expõe ao mundo inteiro, mas não querem saber. Então, alguns que combatem a doutrina da eleição, gostam de olhar as pessoas não salvas como vítimas de um Deus não muito justo, que não escolheu essas pessoas. É uma visão distorcida do que a Bíblia ensina. Não que nós consigamos entender todos os aspectos disso, mas observem como Deus, ou então está fingindo aqui, mas tem que estar fingindo muito bem, e eu não posso imaginar Deus fingindo nem mal nem bem. Ele está abrindo o coração dele aqui. Mas se Deus está abrindo o coração dele aqui, ele é absolutamente sincero no que ele está dizendo. Ele fica muito triste, aborrecido com os homens que rejeitam a sabedoria dele, que ele quer ensinar, até de uma maneira misturada com pessoas que pagãs, mas tem um bocado de sabedoria de Deus ali, como eu já falei, um bocado ou pouco, não interessa, mas um tanto quanto. Mas ele tem a revelação dele, e aqueles que estudam e passam de uma maneira muito fiel ao que está revelado. Ele tem as pessoas para falar, gritando nas praças, no alto dos muros, hoje em dia diria nos shopping centers, nos grandes estádios, as coisas modernas de hoje, nos aviões, em todo lugar tem gente falando a sabedoria de Deus, mas não querem ouvir. Então Deus acusa duramente o ser humano, porque não quer ouvir a sabedoria dele, que ele não escondeu, ao contrário, expôs em todo lugar que se possa imaginar. Curioso isso é doutrinário. A responsabilidade do homem em não abrir o coração ou o ouvido para o que Deus quer falar. Versículos 24 e 25. Nós temos aqui 4 pares de expressões indicando apelo, recusa. Apelo de Deus, recusa do homem. Apelo de Deus, recusa do homem. Os pares são: clamei, recusastes. Estendi a mão, não houve quem atendesse. Terceiro, aconselhei, mas rejeitastes. Quarto, repreendi, mas não quisestes ouvir. 4 vezes. Novamente a ideia, novamente ou ainda continuando com a ideia de Deus oferecendo e o homem recusando. Por isso são indesculpáveis.
versículos 26 a 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Agora vem a reação de Deus. Primeiro, ele diz que ofereceu a sabedoria abundantemente. Segundo, os homens recusaram também abundantemente. Não queremos saber da tua sabedoria, se é que existe Deus por trás dessa sabedoria. Hoje eu li na Veja, a declaração de um governador aí, dizendo, eu não creio em Deus, abertamente, assim, sem menor cerimônia. Então não creia. Para esse aí, não adianta nem falar em sabedoria de Deus. Que Deus? Abundantemente rejeitaram a sabedoria de Deus. Foi. E agora, o que Deus vai fazer com isso? Qual é a atitude de Deus? Agora vem. Então, como resultado desta recusa generalizada em ouvir a minha sabedoria que eu espalhei pelo mundo inteiro, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não, li errado. Eu quero ler do 26 ao 28, eu me adiantei. Então vamos voltar, por favor, ao 26. Também, agora a atitude de Deus, continuo com essa ideia, eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, zombarei, em vindo o vosso terror, repete, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, palavras fortes, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Deus vai rir, quando vier a angústia, vier o sofrimento, vier como se diz, o sufoco profundo. Eu não creio que seja um sarcasmo de Deus, mas no sentido de dizer, vocês merecem. Vocês merecem. Eu avisei, eu disse, mas o fato é que está escrito aqui, eu me rirei. Eu não posso negar que está. E o outro verbo, zombarei. Então, são antropomorfismos. O que é isso? São citações de atitudes ou reações de Deus, como se fosse um ser humano, como se fosse alguém entre nós, para nós entendermos um pouco melhor, quando fala o braço de Deus, a mão de Deus, e agora quando fala de Deus rindo, né, que Deus vai dar uma gargalhada lá no seu trono, é a forma de dizer que no coração de Deus haverá um sentimento forte, e que eu tenho que dizer, porque está escrito, de zombaria, da parte de Deus, rindo, no sentido de dizer, olhem aí, olhem que vocês foram atrás, eu disse, eu avisei, não é que ele tenha prazer, porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do perverso, não tem prazer na morte de ninguém. Então ele não está curtindo isso, se deleitando no sofrimento e no padecimento eterno, que é o que vai acontecer quando alguém morre sem Cristo. Ele não está se divertindo ou gostando disto. Essa zombaria é uma forma forte de mostrar o desgosto de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus é uma máquina. Não, eu escolhi uns, então óbvio que você vem para mim. Eu não escolhi os outros, óbvio que você não vem, então estou nem aí, você é uma peça no meu quebra-cabeça, uma coisa fria, como uma máquina rejeitando umas peças e aceitando outras, uma linha de montagem. Se o ser humano é complexo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, você muitas vezes não sabe explicar as suas emoções, o seu comportamento, os seus sentimentos, porque você é extremamente complexo. Imagina aquele que ali criou a complexidade dos sentimentos do coração de Deus. Nós não podemos nem imaginar o que se passa no coração do Deus Criador. Então nós temos que nos balizar pelo que ele diz que é o coração dele, você aceita ou não. Se você quer mais comunhão com esse Deus, trate de abrir cada vez mais o seu coração, sua inteligência, sua mente, para tudo o que ele diz.
porque você vai conhecendo-o cada vez melhor, e ele vai gostando de revelar no Espírito, pelo Espírito dele que habita em você, de se revelar cada vez mais a você, e formando Cristo de uma maneira cada vez mais perfeita em você, mas você vai ter que se amoldar ao que Deus diz dele próprio. Não adianta querer entender Deus, para poder daí tirar um perfil de Deus, e botar Deus numa caixa, ou num registro tal, Deus é assim, 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 porque esse é o Deus que eu entendi que é. Cuidado com isto. É Ele que vai dizer como Ele é. E Ele diz que vai zombar dos que não aceitaram a sabedoria dEle, porque Ele está muito mexido no seu coração, com sentimentos fortíssimos, negativos, no sentido de irritação, ira, porque não aceitaram o que Ele quis dizer. Então não é um Deus passivo, mesmo sobre aqueles que Ele não escolheu, muito pelo contrário. Um dos maiores erros da humanidade é achar que Deus está sempre na prateleira, e que podem pegar em Deus, pode pegar, usar, lançar mão de Deus quando quiserem. Eu vou do supermercado, eu preciso de açúcar, eu preciso de ovo, eu preciso de carne, e vai tirando. Não, isso aqui não precisa não, isso aqui é vencer a validade, devolve, e tira o que quer. Talvez os crentes insistam tanto em pregar, e alguns de uma maneira não muito saudável, que gera isso nos não crentes, essa ideia. Não, Deus está se oferecendo demais para mim, depois eu lanço mão. Você chega no supermercado, tem aquela mocinha bonitinha, fardadinha, distribuindo o folheto da novidade, da nova margarina, né? Aí você assim joga fora, não quero essa margarina, eu quero a que eu sempre quis. Então, muitos entendem Deus como assim, e o crente como um desses fardadinhos aí, falando, Deus, não quero Deus não. E, quando eu quiser, eu lanço mão dele, não preciso agora não. Quando eu vier, posso ver no supermercado, eu experimento essa margarina aqui. Então, muitos entendem Deus desta forma. Uma vez eu preguei para uma pessoa não crente, inteligentíssima, e ele disse assim, se Deus existir, um dia vai quebrar meu galho. Uma boa. Pegou o folheto que eu dei para ele, né? O folheto, digo, teoricamente, figurativamente falando, lá no supermercado da novidade, pegou, jogou fora. Ou seja, não, depois eu uso isso aí. Se Deus existir, um dia vai quebrar meu galho. Mas uma passagem como esta devia dar arrepio naquele que ainda não abriu o coração para Deus. Quero encerrar, versículos 29 e 32. Mais 4 indicações da teimosia e resistência do homem. Porquanto aborreceram, eu vou ler só os pares. Os pares aborreceram o conhecimento. Não, nem os pares, há afirmações, 4 afirmações da teimosia. Aborreceram o conhecimento. Ou seja, se aborrecer aqui, se irritaram com. Não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Então, resultado de tanta teimosia, vão ter o que quiseram. Vejam aqui, e antes de ir para o 33 encerrar, eu quero só lembrar isso. A veemência, gente, a insistência, a força com que Deus afirma que os ímpios são totalmente responsáveis pela recusa insistente de Deus em ajudar, mostrar o rumo, revelar a sua sabedoria e salvar. Vou repetir. A veemência com que Deus afirma ou responsabiliza os homens e os considera totalmente responsáveis pela recusa insistente em aceitar o que Deus oferece com tanta frequência, insistência, força e intensidade. Não querem. Claro que o castigo refere-se principalmente à vida eterna, quando é que Deus fala o que vai acontecer, quando vier a angústia e todas essas consequências terríveis, se aplica de uma maneira principal à vida eterna. Mesmo assim, muita gente nesta vida vai sofrer as consequências da rejeição de Deus, e eu entendo, inclusive, que muita gente não tem mais nem a chance de arrependimento. Deus cortou em vida a chance de alguém se arrepender de tanto ter abusado da bondade de Deus em
transmitir a sua sabedoria. Versículo 33 é um contraste com todos os versículos anteriores. Interessante. Num versículo só, ele desfaz não, ele contrabalança todos os outros. E agora, qual é a solução que eu tenho, o Salomão, para esse problema aqui? 33. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pronto. Aliás, ele fala aqui, seguro, tranquilo e sem temor do mal, dá vontade de dizer, isso aqui é vida, hein? Isso não é teórico, não? Quer dizer que eu posso ter uma vida tranquila? Como é que diz aqui? Segura, tranquila e sem temor do mal. Você está brincando comigo? Você é vendedor de seguro, né? Não, não é nem vendedor, sou divulgador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que oferece isto. Agora, eu não vou aqui explicar todo esse detalhe de o que é a segurança em Deus, como é que um crente é seguro e é atacado, é assaltado, é morto, a segurança que Deus quer fornecer, não vou explicar isso, mas seguro, tranquilo e sem temor do mal, é colocado aqui em contraste com os que vão invocar e Deus não vai responder, que virá tempestade, a perdição como um redemoinho, virá angústia, virá terror, e vão pedir a Deus, e Deus não vai responder, vai abandoná-los e vai mesmo, e vai zombar deles, compara isso tudinho e faz um contraste. É só o contrário. Esse vai clamar e Deus vai ouvir, vai dar a mão, vai apoiar, vai rir, mas não como zombando, vai rir gostosamente, abraçando, carinhosamente, como uma mãe amamenta um filho, tudo o contrário. Então o versículo 33 está mais aqui como um contraste ao terror que vai acontecer aos que não ouvem a Deus. E aqui, tudo muda numa vida segura, tranquila, e sem temor do mal, para quem fizer uma coisa, que é mesmo? Obedecer não. Dê ouvidos. Pronto, a resposta é essa aí. Dê ouvidos. Quer obedecer, eu entendo, mas eu queria ser literal na minha resposta. Dê ouvidos. Só. Sim, mas tem que ser crente, tem que ser membro da igreja. Não. Tem que dar o dízimo. Não. Tem que subir umas escadas de joelho, de vez em quando aí, tá. Não. Tem que visitar as velhinhas toda semana, as viúvas, os órfãos. Não. E o que é mesmo? Dá ouvidos. Só. Dá ouvido a Deus. Esse é o resumo de toda a vida cristã. Aliás, antes de vida cristã, na época pré-cristã, já era, inclusive nós estamos lendo um texto pré-cristão. Então, eu vou dizer mais ainda, isso é o resumo de toda a vida com Deus, de tudo que Deus espera de um ser humano. Hoje, dar ouvidos é via Cristo, claro, mas antes, Adão não deu ouvidos a Deus. Então, o resumo de tudo é, ouve a sabedoria de Deus, e tudo mais vai se encaixar. Então, se você vai fazer parte da igreja, se você vai dar o dízimo, se vai visitar as velhinhas, se vai... Ótimo. Mas você vai praticar a sua vida cristã da maneira como Deus colocar, das suas necessidades, suas condições, tudo bem. Mas tudo parte disso aí. Dá ouvidos. E você, mais uma vez, não descanse só pelo fato de dizer, eu já sou crente, então esse problema já está resolvido na minha vida, já dei ouvidos, já me converti, quer mais? Aliás, é uma pergunta está um pouco desaforada, mas mesmo que não seja nesse tom, diz, Senhor, tem mais algo que eu possa fazer, além de te dar ouvidos e ter aceito Cristo? Ou eu posso praticamente, quando eu chegar nesta passagem aqui, Provérbios 1, eu vou pular, porque o que o versículo 33 fala, eu já fiz. Então, eu vou pular. Não faça isso. Porque o mundo é muito sagaz, irmãos. Nós temos a sabedoria de Deus habitando em nós, nas Escrituras. Conhecemos as Escrituras.
mas a filosofia do mundo é muito sagaz, muito misturada, como eu comentei no começo. E o crente deve se especializar em saber identificar se uma filosofia, uma ideia nova, um conceito que surgiu, ou que é muito antigo, não importa. Aliás, os conceitos novos muitas vezes são requentamentos dos antigos, não tem muita coisa nova não, mas vem roupagem nova e tal. O crente deve se especializar em identificar se algum pensamento, ideia, filosofia, se o que está de acordo com os padrões de Deus e não. E o que não está. Muito cuidado com o que não está. O crente ler muito coisas que não batem com as escrituras, até por motivo de cultura, coisa assim, é algo de grande risco. Cada um assuma as suas responsabilidades. O nosso tempo é muito curto. O tempo que você tem para ler, para se instruir, para ouvir alguma coisa, é curto. Minha sugestão é que o crente dedique o mais possível para ouvir coisas que ele sabe que vêm de Deus, ou que há grande probabilidade de vir de Deus, pessoas cristãs, pessoas convertidas. Agora, você é um professor de faculdade, você gosta muito de filosofar, coisa assim, e você quer se expor a muitos ciclos de pensamentos, de teorias, vá. Mas acho que é uma boa dose de imprudência, de perigo que você está correndo. Muito cuidado, porque influencia negativamente, porque perturba, e às vezes o diabo é tão sutil que é difícil você desenlinhar. E isso aqui parece com a Bíblia, mas tem uma coisa aqui meio estranha, e você nem sabe o que é a direita e vai engolindo veneno, junto com coisas boas. E isso é muito, muito sutil e perigoso. Então, tenha cuidado. Cuidado com novidades doutrinárias, igrejais, filosóficas, teológicas. Tenha muito cuidado. O homem gosta de novidade, esse é um problema. É um problema. Até uma mercadoria que é nova, você gosta, até do desenho novo. Então, quando vem uma coisa nova, igreja nova, um pastor novo, uma doutrina nova, coisa nova, sucesso na televisão, sucesso nos livros, você tem a tendência, nós temos a tendência, muitos têm a tendência de ir fundo nisso. Cuidado, muito cuidado, e se especialize em distinguir o que é sabedoria de Deus e o que não é. Para você saber, quanto mais você quiser distinguir, mais você tem que saber o que é verdadeira sabedoria de Deus e o que não é. Consultar muito as Escrituras. Quando você vê um pensamento diferente, isso aqui não está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. Quando você vê no seu dia a dia, mas e buscar mesmo coisas que você sabe que não vem das Escrituras, é um alto risco, no mínimo, e você está, é um desperdício muito grande, correndo um alto risco. Se todos os crentes se concentrassem em ler o que é bom, o que é bíblico, o que é sabedoria de Deus, teríamos outras vidas, outros comportamentos, outros casamentos, outras atitudes, outras igrejas, outro testemunho do Evangelho neste mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar tudo isso em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.